Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma notícia bombástica lá dos Estados Unidos. Você precisa assistir esse vídeo até o final para não ficar desinformado. Vamos aqui deixar os créditos para a revista Oeste da plataforma YouTube. Você que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação, para não perder o nosso conteúdo. Todos os dias tem vídeos novos daqui para vocês. Já deixa seu like, ajuda nós demais aqui na plataforma, ajuda nós demais no nosso conteúdo. Também deixa seu comentário de que cidade você é, o que está achando do nosso vídeo, porque todos os comentários eu vejo, eu comento lá e deixo coraçãozinho também. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo, vamos para o conteúdo, porque o Brasil parou tudo para assistir isso aqui. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. É possível criar uma legislação nacional para blindar os efeitos da Lei Magnitsky? A gente vai acompanhar a resposta que nos foi gentilmente enviada pela equipe do Dr. Aragão. Ontem, o que nós vimos em Brasília, com o ministro Gilmar Mendes defendendo abertamente a criação de uma lei para proteger indivíduos sancionados por sanções americanas ou sanções de outros países, é mais uma cena, mais um capítulo dessa novela brasileira, onde as autoridades estão muito mais interessadas em se autoproteger, em detrimento total aos interesses do povo brasileiro. A proposta apresentada pelo Gilmar Mendes, que, segundo ele, já está articulando com o Legislativo e também com o Executivo para sua criação, tentaria proteger qualquer indivíduo, como o ministro Alexandre de Moraes, das sanções Magnitsky ou de sanções de outros países que eventualmente vierem a surgir. Acontece que, na prática, isso não tem efeito. Já foi tentado, inclusive, pela Europa. A Europa tem uma lei similar que, em tese, as empresas europeias não são obrigadas a cumprir sanções aplicadas por outros países. Gente, as sanções Magnitsky, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, elas não são extraterritoriais, ou seja, elas só têm efeito dentro do território americano para indivíduos, empresas, instituições americanas. Elas não atingem outras empresas. O que acontece na prática é que, se você estiver negociando com um indivíduo sancionado, você perde acesso ao mercado americano. A gente já vem falando isso aqui há muito tempo, então é uma questão de escolha. Empresas gigantes europeias, como a Total, petrolífera francesa, como a Maersk, uma empresa de transporte marítimo dinamarquesa, como a Peugeot e a Renault, que são montadoras famosas, elas optaram por não continuar fazendo negócios com o Irã por conta das sanções americanas, senão elas sofreriam sanções dos Estados Unidos, elas não poderiam mais acessar o mercado americano, mesmo com a legislação europeia protegendo elas, dizendo que elas não precisavam seguir qualquer tipo de sanção. Veja, a questão não é obrigar a aplicação de uma lei ou de uma sanção fora do território americano. É uma escolha por medo, por receio da sanção secundária. Escolha que as empresas fazem. Ou eu continuo operando com os Estados Unidos, ou eu sofro uma sanção secundária por operar com o indivíduo sancionado e não posso mais acessar o mercado financeiro americano, o dólar, ou transacionar com os Estados Unidos. Qualquer empresa global, qualquer empresa séria vai preferir manter acesso ao mercado americano. E é o que aconteceu na prática na Europa. A gente viu isso acontecendo. Não vai ser diferente do Brasil. Qualquer legislação brasileira que tente blindar os ministros não vai ter uma eficácia plena, porque bancos brasileiros vão continuar preferindo operar com o mercado americano, continuar tendo acesso ao dólar, do que ter uma conta com um indivíduo sancionado. E qualquer obrigação que venha do STF, do governo brasileiro, para que bancos nacionais façam isso, desmoraliza completamente o sistema financeiro brasileiro. Pode criar uma crise ainda maior, não só com os Estados Unidos, mas globalmente. Não é a atitude que a gente quer ver, não é a atitude correta para o Brasil. Mais uma vez, a gente vê o poder tentando se proteger. Para qualquer operador de direito, chega a dar arrepio ver um ministro do STF defendendo a criação de uma lei para se autoproteger. O ministro do STF era para ficar quietinho dentro do tribunal, sem se manifestar publicamente, ainda mais fazendo lobby para a criação de lei. Isso não é função, não é competência do STF, não é competência de um ministro do Judiciário, isso é competência exclusiva do Legislativo, que pode até articular com o Executivo, mas nunca com o ministro. Como é que fica a imparcialidade dele ao julgar uma lei futura onde ele ajudou, ele propôs, ele articulou, fez lobby para ser criada? Há muito tempo nem existe mais justamente essa palavra, né? Independência, ou principalmente, não existe mais qualquer tipo de sinal no STF de imparcialidade. Essa é a grande realidade. Bom, mais claro que isso, impossível. A gente fez questão de voltar esse assunto, porque ontem trouxemos a fala do Gilmar Mendes e hoje sai na imprensa que já teria inclusive um texto circulando ali na AGU e no Executivo para tentar blindar ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa imprensa não sequer pensou em considerar ler o texto da lei e entender exatamente isso que o doutor Aragão está nos trazendo.
Porque, meu Deus, basta ler a lei, mas está aqui, pega o texto aqui. Acho que a Oeste não vai se importar. Vocês podem até reproduzir o que o doutor Aragão disse para ver se orientam, basicamente, do que está ali escrito. Mas eu acho que, na verdade, isso aí tem uma traquinagem ali, né? O ministro, ao propor ao Congresso para dizer, olha, como eu sou republicano, o Congresso isso vai fazer uma lei, como se ele não estivesse orientando. Imagina um pedido do Gilmar Mendes para o Davi Alcolumbre, um pedido do Gilmar Mendes para o Hugo Mota. É quase uma ordem, né? Meu Deus do céu, mas vamos lá. Vai ter uma traquinagem ali. É o seguinte, eles criam uma lei que não vai ter eficácia alguma, como disse o doutor Aragão. Aí eles alimentam a coisa de que lá na frente os americanos vão ignorar a lei, esse banco que não seguir a lei aqui vai ser sancionado lá, por exemplo, e vai dizer, olha, invasão à soberania brasileira, não respeitam a legislação brasileira. É uma bobagem, mas é uma bobagem que alimenta a narrativa deles. E eles não estão preocupados em resolver o problema, estão preocupados em arranjar argumentos para alimentar a narrativa de invasão à soberania, ataques à soberania brasileira, como o Lula está dizendo. Você para pensar o que diz o Lula, o que diz o Supremo Tribunal Federal, é exatamente a mesma coisa, com menos ou mais erros de língua portuguesa, mas enfim, é a mesma coisa. Então, quer dizer, tem ali uma ideia de criar um fato novo para só ganhar argumento novo, embora completamente ineficiente, porque a lei, de novo, está muito clara. E tem um detalhe na lei Magnitsky. Vamos imaginar que um banco brasileiro diz assim, não, eu vou abrir mão de operar no mercado financeiro americano. Tudo bem, você não vai ser atingido. Então você não pode ter cartão de crédito nenhum, porque qualquer cartão de crédito, você tem que criar uma bandeira brasileira. Essa bandeira só vai atuar no Brasil. Mas aí o seu cliente vai saber que o seu cartão não atua fora do Brasil. Mas se ele fizer qualquer operação com uma empresa europeia e esta empresa europeia atuar no mercado americano, essa empresa europeia vai ser avisada. Olha, você está dando guarida para um sujeito que está sancionado. Secundariamente, pega todo mundo. O texto dessa lei Magnitsky é um negócio tão bem feito do ponto de vista de, olha, não tem saída para você. E ela também toma esse cuidado, que é justamente para evitar essa bobagem de ataque à soberania. Não, só vale aqui. Se você quiser viver na Groenlândia sem contato com ninguém, na Antártida sem contato com ninguém, tá tudo bem, não vai acontecer nada com você. Ela não é extraterritorial, como disse o doutor Aragão, com muito mais detalhes aqui. Mas eles estão usando essa história só para dizer, olha, agora não é afrontar só a soberania brasileira, está afrontando a legislação brasileira. Bobagem, estão querendo só ganhar tempo para a narrativa, mas não cola porque as pessoas não precisam zombar da inteligência dos brasileiros. Chega disso, vamos tentar resolver o problema. E eles vão querer convencer o quê? Imagina o Lula tentando convencer o Trump dessa história agora. Imagina na conversa, seja onde for, né? Porque eles estão com medo de ir na Casa Branca. Mas vamos lá, vai explicar o quê para o Trump? Ele vai falar, escuta, você está de brincadeira comigo? É isso aí. Eles estão liberados para visitar, por exemplo, a cidade de Nova York, no Maranhão. Pronto. Olha, aqui no Brasil eles podem fazer o que quiserem, como tem feito. Mas não vai mais poder passear em Nova York o ministro Barroso. Pode ficar chorando, pode ficar reclamando, né? Está até descuidando da sobrancelha, de tão triste que ele está, mas não vai para Nova York, ponto. Ana, a gente foi buscar a ajuda de um profissional para tentar entender se seria possível aí criar uma legislação brasileira para, de alguma forma, driblar a Magnitsky, que a gente trouxe aí a resposta do doutor Davi Aragão. Agora, tem um outro ponto, né? Por que Gilmar Mendes resolve entrar em campo assim e fazer, como bem disse doutor Aragão, um lobby com o legislativo para tentar costurar aí uma legislação anti-embargos? Ô, Paula, sabe qual a pergunta que eu tenho? O que tem ou o que tinha na água do Gilmar Mendes? Porque não é possível um adolescente de 15 anos saberia tudo isso que o doutor Aragão disse de maneira acadêmica, formal. Pelo amor de Deus, que vergonha! Um ministro da Suprema Corte achar que as sanções da lei Magnitsky elas são extraterritoriais. Nós estamos falando isso desde fevereiro, quando eu mencionei a lei Magnitsky aqui. Foi a primeira vez que eu mencionei em fevereiro, porque eu ouvi em janeiro, em Washington, de um grande articulista do Partido Republicano que me alertou. Eu acho que a lei Magnitsky pode dar certo no caso do Alexandre de Moraes. E aí nós sempre discutimos a lei Magnitsky, ela tem sanções para os Estados Unidos
E todos aqueles que têm relação com os Estados Unidos, eles podem escolher. Eu quero ficar de mãos dadas com os Estados Unidos, então eu não vou mexer aqui nessas sanções. Não, os Estados Unidos não me interessam, então deixa essa lei Magnitsky para cá, eu sou da turma do Foro de São Paulo, vou dar de ombros, eu nem moro nos Estados Unidos, eu não tenho contato com os Estados Unidos, eu não opero usando absolutamente nenhuma tecnologia americana ou contatos que usem a tecnologia americana, tudo bem. Então, olha, é vergonhoso, porque o ministro ou o Congresso, quem quer que seja, eles podem fazer as leis que eles bem desejarem. A lei Magnitsky Global não é extraterritorial, não atenta contra a soberania de absolutamente nenhum país. Brasil, Canadá, que é aqui do lado, que faz fronteira, México, ninguém. Os Estados Unidos aplicam as sanções para os Estados Unidos da América. Aqui, aqueles que têm relacionamento com os Estados Unidos, eles podem escolher. Então, Paula, é vergonhoso. É vergonhoso. Além disso que o doutor Aragão disse, se uma lei dessa passa, como é que fica a imparcialidade de um ministro? Bom, imparcialidade, na verdade, é uma palavra que eles não conhecem há bastante tempo. Agora, olha, pessoal lá, o staff, né, os secretários do ministro Gilmar Mendes, precisam dar uma olhada nessa água aí, porque está deixando um pouco perturbado da cabeça. O Lula não vai tratar desse assunto porque ele precisa de 3 meses para decorar a pronúncia aí de Magnitsky. Magnitsky, repete, Lula, Magnitsky, é isso aí, olha, é muita coisa, esse assunto está fora. Augusto, tinha a apresentadora da CNN que não conseguia falar Magnitsky. Mas tem uma coisa, veja só, uma parte da imprensa fica dando espaço para isso, mesmo sabendo da inefetividade, do absurdo da proposta, da forma completamente nada republicana, mas eles dão espaço. É exatamente isso que pretende. Cria ali, vamos criar uma narrativa de que, olha, de novo aqui, olha, estamos tentando nos proteger, a soberania. Mas fora da lei, gente fora da lei vai decorar a lei para quê? Não cumpre mesmo? Bom, deixa eu aproveitar que nós... Outra coisa, rapidamente. Diga, Ana. Rapidamente. Porque o Augusto tocou no nome do Lula sobre a tal reunião, né? Se vai ser videoconferência ou se vai ser em Mar-a-Lago, porque no Salão Oval o Lula não quer a tal reunião com Donald Trump. E aí eu li recentemente, acho que ontem ou antes de ontem, que a turma do Lula estava dizendo que eles vão, inclusive, talvez tocar no assunto sobre os vistos, sobre a Magnitsky, tentar a reversão da Magnitsky para o Alexandre de Moraes, que vão tocar nos assuntos dos vistos, das sanções com os vistos, e que o assunto não ficaria apenas na crise tarifária. E aí eu pergunto, eles acham que eles vão escolher os assuntos e que Donald Trump não vai tocar em absolutamente nenhum outro assunto em relação ao Brasil, a relação de Lula com Hamas, com Hezbollah, com os navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro? Ou seja, o Brasil vai ter uma reunião com Donald Trump, mas só o Brasil vai escolher os assuntos que serão tratados na reunião. É para rir, né? Devem estar tomando a mesma água do Gilmar Mendes. Vamos aqui para mais uma nova informação que acaba de chegar aqui para vocês. Sabe, volta a manifestar apoio à anistia e diz que a questão está resolvida. Figura-chave do Centrão, o líder do PSD, respondeu de forma favorável ao ser abordado por Valdemar de Costa Neto, do PL. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, manifestou apoio explícito à proposta de anistia a condenados e investigados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. A declaração, segundo o registro do portal Metrópolis, foi feita nesse sábado, durante participação dos Rocas Festival. Evento volta ao setor de equilíbrio realizado em Itaú, no interior de São Paulo. Kassab entregou um painel
ao nome do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com mediação do deputado estadual Tomi Abduk, republicano ligado à base bolsonarista. Durante o combate, Valdemar cobrou publicamente uma definição do PSD sobre o projeto da anistia que tramita no Congresso Nacional, cuja eventual aprovação pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado aos 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Em resposta, Cannabis afirmou: para mim, essa questão está resolvida. A situação favorável à anistia. A fala foi recebida com aplausos por Valdemar, que tem pressionado pela unificação de partido do centro-direita em torno da pauta. A posição de Kassab deve turbinar a mobilização política em curso por parte de legendas do centrão e da direita institucional em defesa da anistia. A proposta tem aliados em Brasil, com apoio entre lideranças partidárias, sobretudo depois da condenação do STF. No Congresso, deputados e senadores articulam a volta da medida ainda nesse segundo semestre. Então esse foi o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve, ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeo aqui para vocês. E muito obrigado por chegar até o final. Seu comentário ajuda nós demais também. Comente aí o que você achou do vídeo, de que cidade você é. Eu vou deixar o coraçãozinho no seu comentário. E vou ver e vou comentar também o seu comentário. E até o próximo vídeo.